E aí, pessoal? Tá me ouvindo bem aí? O negócio deu um probleminha técnico aqui. Já tá aí Fontinelli, Boniek, Cláudio Freire, Francisco Eduardo. Boa noite a todos. Tá me escutando bem por aí? Obrigado pelo feedback aí, Fontinelli. Pelo áudio aí, que eu tava preocupado com o áudio aqui. Hoje foi o dia todo trabalhando nessa live aqui na parte técnica, e aí da parte técnica de isso aqui eu tô aprendendo ainda, tô engatinhando. E aí, pessoal, vamos só aguardar um pouco mais o pessoal chegar, né? Mais algumas pessoas. Obrigado aí vocês pela presença. Vanderlei Luiz, Alexandre Fonseca, boa noite. Jorge Henrique. Valeu, pessoal, pela presença. Vamos conversar um pouco, fazer um bate-papo aqui sobre a importância do diagrama elétrico, né? Para que a gente possa fazer um diagnóstico preciso, diagnóstico mais assertivo possível, mais rápido, né? Boa noite, Antônio Sodré. Acabou de chegar aí. A gente está inaugurando aí um novo meio aí de comunicação. Com essa live de hoje, a gente vai manter essa periodicidade, né? Quase que não sai a palavra. Então, manter essa regularidade dessas lives, desse bate-papo, onde a gente vai abordar os assuntos que a gente trabalha, né? Gerenciamento do motor, injeção eletrônica direta e indireta, osciloscópio, transdutores, diagramação elétrica, a rede de comunicação. Então, vamos manter a regularidade e vamos abordando os assuntos baseados tanto nas dúvidas dos alunos do dia a dia, como também do pessoal que tem acompanhado o nosso trabalho aí ao longo desses quase 8 anos, né, aqui no YouTube, né, onde a gente começou aqui, também através do nosso site, as redes sociais. Então, a gente vai entrar agora nessa sequência aí de lives, né, onde a gente adotou o nome de resenha técnica. Então, eu ia colocar resenha técnica, né, da Carro e Técnica. Então, eu até fiz o anúncio, eu coloquei lá, resenha, carro e técnica, né? Mas a ideia é essa, a ideia é do bate-papo, de uma troca de conhecimento, né, e de informações. Boa noite, Pinheiro Fernandes.
8h10, esperar mais uns 5 minutos aí para chegar mais uma turma. Chegou o Saulo aí, o baiano aí, ó. E aí, Saulo? Boa noite, meu amigo. Continelli, rapaz, você tá numa tocada aí, eu acho que mais brabo do que você nesses últimos dias fui eu, né? Eu tive de Salvador, dei um treinamento de osciloscópio, que eu fui convidado, depois a gente, conversando com o pessoal, surgiu a ideia de fazer um treinamento de injeção eletrônica, onde a gente abordou, né, os assuntos que a gente aborda no nosso curso de injeção eletrônica e mais o assunto injeção direta. Então, lá em Salvador, a gente passou lá, eu acho que uns 10 dias, mais ou menos. E quando chegamos em Natal, passamos uma semana e já tinha que viajar para ir para o circuito doutorial, onde a gente fez umas palestras lá. Umas palestras, não, uma palestra, né? Esse ano foi só uma, ano passado foram duas. Aí esse ano nós fizemos uma palestra sobre alternador inteligente, né? O conhecido alternador pilotado. Foi no domingo. Aí de lá fomos para Campinas, depois São Bernardo do Campo, ainda dei um pulinho em São Caetano do Sul, cheguei aqui na quinta-feira. E aí já vim na cabeça com essa ideia de fazer essas lives periódicas, né? Fazer essa troca com o pessoal, né? Baseado no trabalho do meu amigo Nonato Santos, o mestre Diesel, né? Então vamos tocar isso aí. Reginaldo Lages, boa noite. E é que aí sente uma necessidade de dar mais um foco no diagrama elétrico aí. Quem é que ainda tem dificuldade aí? E cita aí pra gente aí quais são as dificuldades, ver se a gente pode abordar aí esses e ajudar vocês aí nesse bate-papo, já de entrada assim. Quais são as dificuldades maiores que vocês têm a enfrentar com relação a diagrama elétrico? Então, Adinei Michel, boa noite. Curso como Correio, eu não tenho previsão, ok? Eu sei para a semana aqui, para o ano que vem. Antes a gente vai fazer um treinamento online de ação direta, né? E aí eu pretendo sim fazer um curso de diagnóstico. O que é o curso de diagnóstico? É o curso de injeção eletrônica diesel, né? Como Correio. Porque no curso, na linha diesel, você tem o curso de injeção eletrônica, que o pessoal chama curso de diagnóstico. Tem o curso de reparo de injetores e o curso de reparo de bombas, né? São separados. Então, a gente vai trabalhar na área de diagnóstico, onde a gente vai, inclusive na live de hoje, a gente vai fazer uma comparação entre o diagrama elétrico da linha diesel, certo? Como rail, e a injeção ciclo Otto, onde nós temos praticamente 90% dos componentes, eles são idênticos, né? Não são iguais, mas são idênticos. E a gente vai fazer essa comparação, porque muita gente acha que é muito diferente, né? Então tem muitas semelhanças, sobretudo com a injeção direta, né? Então a gente vai fazer essa comparação aí, e a gente vai colocar isso no bate-papo também. Então assim, no ano que vem, se houver demanda, a gente para São Paulo e tiver um pessoal, ou a gente fizer um agendamento prévio, a gente vai com todo prazer. Alexandre, a situação de interpretação
atualmente, se tiver ramificações. Do Bloom é Talk 2018, semana retrasada. Boa noite, Célio. Saulo tem dificuldade, referência, tensões de referência. Saulo, isso aí, realmente, tensões de referência chega a ser um problema, né? Logicamente, a gente está falando o quê? Tensão de referência de, por exemplo, som da lambda, né? De sinal da sonda. Tensão de referência sensor Hall, que às vezes é 5 ou 12 volts, né? Muda também. O que mais? E sensores de rotação do tipo indutivo também. Então, esses valores a gente não tem, né? Isso aí não nos é fornecido. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pegar no dia a dia e fazer aquele banco de dados, né? Boa noite, Beatriz Consentino. Boa noite. Então, pessoal, vamos começar o nosso bate-papo, né? Nós não gostamos de ficar alongando muito, esperando, digamos assim, fazendo vocês esperarem, ok? Eu gosto já de começar já com o assunto, né? E ao final a gente vai fazer uma explanação sobre o nosso treinamento, que tem ligação com esse assunto. Então, quem tiver interesse, ao final, fica para a gente poder esclarecer os detalhes sobre o nosso treinamento. Mas agora no início a gente vai começar com o assunto, tá certo? Não vou ficar me alongando aqui, falando. A única coisa que eu vou abordar aqui é para quem, caso ainda não conheça todo o nosso trabalho, nós vamos apresentar aqui. Porque o fato é o seguinte, existe muita gente que me conhece através do YouTube, mas não sabe que nós temos um site, não sabe que nós temos as redes sociais, ou vice-versa. Então, isso é muito comum acontecer, entendeu? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos o site, o www.carroetecnica.com.br, ok? Deixa eu só melhorar aqui a visualização de vocês. Então, aqui no site nós temos a nossa apresentação, nós temos os treinamentos, ok? Onde a pessoa vai poder, o visitante vai poder ver os nossos treinamentos. Nós estamos melhorando essas sessões. O site como um todo, estou procurando sempre fazer melhorias nele. Nós temos uma seção de downloads, onde você pode fazer alguns downloads aqui no site, gratuito, lógico. Então, nós temos o checklist técnico nosso, ok? Que é o checklist técnico de recebimento do veículo. Nós temos o teste alcoólico da gasolina, que é muito importante a se fazer. Quem é meu aluno sabe que a gente sempre recomenda, né? No momento que a gente estiver avaliando o veículo flex. Nós temos os conteúdos programáticos aqui dos nossos cursos, tá certo? De 3 deles. E nós temos aqui uma dica técnica do fator de álcool na gasolina, do Raven 3. Isso foi um problema que 2 alunos entraram em contato comigo procurando saber sobre isso. Eu procurei saber com o pessoal da Raven, eu não uso Raven, né? Você sabe a nossa parceria com a Tecnomotor, né? O qual nós estamos muito satisfeitos, já vai uma parceria, já vai para 5 anos, e com a doutora IE, né? Aproveitar até para agradecer também pela confiança. Então, é uma troca muito bacana entre nós. Então, no nosso site, se você quiser consultar algum assunto, é só você vir aqui na lupa, digitar o veículo ou o defeito, que se tiver algum assunto técnico, que nós temos diversos estudos de caso aí, pode ser que não tenha o seu caso, mas vai te ajudar. Então, você vindo aqui em pesquisar, você vai conseguir, né, diversas informações, né? Pode ser que não seja sua, mas vai te ajudar bastante. E no horário vago, inclusive, eu aconselho fazer uma visita aqui aos nossos assuntos, né? E normalmente, na grande maioria dos casos, vão ser assuntos técnicos, né? Nós temos aqui a nossa rede social, o Carro e Técnica também, sempre Carro e Técnica, ok? Então, nossa rede social, no caso que eu estou citando agora, é o Instagram. Nós também temos o Instagram Instrutor Paulo Costa, o Paulo Costa Inst, né? A gente está sempre postando também lá. Nós temos o canal, a página no Facebook, Carro e Técnica e Treinamentos Automotivos, e nós temos a nossa página pessoal também. Então, quem ainda não sabia, né, segue a gente lá no Instagram, ok? Segue também lá no Facebook, que a gente está sempre postando as informações do nosso trabalho lá. Tranquilo?
A coisa que eu também queria destacar, esse mês agora nós vamos estar em Fortaleza, dia 21, 22, 23, com treinamento de injeção eletrônica avançada. O que a gente aborda nesse treinamento, né? Foi o treinamento que a gente deu em Salvador e já deu também aqui em Natal. A gente aborda os temas, né, da injeção eletrônica moderna, com muito foco no scanner, interpretação de scanner, comparações, relação de parâmetros, né, que é uma coisa também que a gente aborda no nosso treinamento online. Bomba de combustível pilotada, sonda de banda larga, turbocompressor, certo? Então, e assuntos da injeção direta também, né? Porque sonda de banda larga nós temos também na injeção indireta, é raro, mas existe. Turbocompressor também temos. VVT que nós abordamos também temos, né? Então, esses não são assuntos exclusivos da injeção direta do GDI, da injeção GDI, né? Então, nós abordamos esse assunto no treinamento, ajuste de curto e longo prazo, né? Fator lambda, então, o sensor de etanol, a estratégia flex com o sensor de etanol, então é um curso de treinamento e o pessoal tem gostado bastante. Então nós vamos estar dia 21, 22, 23 de julho em Fortaleza, na Control K do nosso amigo Ayrton, ok? E em Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte, nós vamos estar em parceria, estamos fazendo em parceria com Fernando Fontinelli, que está aí na live, certo? Está aí dentro do ônibus. Está no dia 28, 29 e 30 de julho em Mossoró, certo? Que vai ser na oficina do nosso amigo Elmes Campelo, que é onde a gente fez também um treinamento de RedCam, certo? Em dezembro, foi bem bacana lá, ver o pessoal de Limoeiro, né? E também de outras cidades daqui do Rio Grande do Norte, certo? Então, dia 28, 29 e 30 de julho, que é o final de semana seguinte, o que a gente vai estar lá em Fortaleza, a gente vai estar lá em Mossoró, se Deus quiser. Okay? E além disso, para a gente fechar aqui, nós temos o nosso curso de injeção eletrônica, que tem esses assuntos que a gente abordou, com exceção da injeção direta, mas que nós vamos incluir, certo? Curso online, né? Eu estou falando agora, ok? Nós temos o curso de rede de comunicação, que tanto serve para a linha diesel como a linha flex. Nós temos o treinamento de osciloscópio, que também nós temos testes também da linha diesel, ok? Então vai desde o básico até, digamos assim, médio avançado, ok? Se é que isso existe, mas nós temos uma parte do treinamento que é só ignição, dedicada ao sistema de ignição primário, secundário, os tipos de ignição. Nosso último lançamento foi o diagnóstico com transdutores, ok? E nós temos o nosso curso IDEA, que é o tema dessa nossa live, né? Que é o diagrama elétrico automotivo, a interpretação do diagrama elétrico. Aí aqui a gente vai expor o porquê que o pessoal vai expor, não, mas vai comentar o que a nossa experiência ao longo desses 22 anos ministrando treinamento, qual é a maior dificuldade do pessoal no momento de interpretar o diagrama elétrico. Então vamos começar a abordar isso aí agora, ok? Sem mais delongas. Eu fiz uma colinha aqui, mas daqui a pouco eu olho para ela aqui. Então, pessoal, a grande, para se você se tornar um bom diagnosticador, né, qual é o que é importante para você, né, o que é necessário, né, que eu considero, e eu sempre abordo isso nas minhas aulas, né, é muito importante que você tenha, Ojeda chegou por aí, Luciano Ojeda, meu amigo, que a gente fez o treinamento lá na oficina dele, ok, Renas Vitorino, tem que parar aqui para falar com essa turma aqui, que os caras são fogo aí, não perdem uma. Então, qual é o grande, principalmente para quem está começando, é importante saber isso, qual é a grande, digamos, sacada para que você se torne, né? Eu não gosto muito desse termo, mas qual é as três grandes fatores
agora eu achei a palavra certa, quais são os 3 grandes fatores para você se tornar um bom diagnosticador, ok? Primeira coisa é você conhecer os componentes do sistema que você está trabalhando. Lembrando que a gente está focando aqui em sistemas eletroeletrônicos, ok? Que basicamente os veículos mais modernos, mais sofisticados, todos os sistemas têm controle eletrônico, gerenciamento eletrônico. Mas os veículos mais simples, a grande boa parte dos sistemas, ou em alguns casos a maioria, vai ter controle eletrônico. Então, para eu me tornar um bom diagnosticador, tá certo, desses sistemas, eu tenho que o ideal é que eu conheça os componentes que fazem parte daquele sistema, o sistema de gerenciamento, então no caso do motor é o sistema de injeção eletrônica, né? E os periféricos, os sistemas periféricos, e o sistema que é gerenciado. Então, pegando a injeção eletrônica como gancho, tá certo? Então eu tenho que conhecer os sensores atuadores bem, eu tenho que conhecer eu devo conhecer, né, o sistema de injeção eletrônica e suas estratégias de funcionamento. E eu tenho que conhecer o motor bem. Eu não preciso fazer motor, não preciso ser um mecânico de motor, mas eu preciso conhecer bem o motor tecnicamente para que eu possa, no momento de uma falha, saber distinguir melhor onde está o problema. Então, lembre-se bem desse tripé, tá certo? Que você vai precisar, se você quer realmente ser um bom diagnosticador, você vai precisar de ter esses conhecimentos, né? Então, conhecer os componentes, conhecer o sistema que gerencia e conhecer o sistema gerenciado. Além disso, uma informação técnica de qualidade e ferramental de qualidade hoje, além de todas as ferramentas comuns, as ferramentas especiais, chaves, digamos assim, né? Um bom scanner, um scanner de qualidade e um osciloscópio. Ok? Porque alguns sinais você só vai ter segurança de fazer o diagnóstico se você tiver, né, um osciloscópio para poder você fazer o levantamento de alguns sinais e fazer a leitura correta. Ok? Então, esse, digamos, arcabouço todo é que vai te dar condições de você ser um diagnosticador de sucesso. Ok? Então, era dessa forma que eu queria começar a nossa live para que a gente já comece em voo, numa boa velocidade aqui, né? Deixa eu ver aqui como é que está o chat. O pessoal de Salvador está querendo próximas turmas. Beleza, Ojeda? Vamos para frente. Estamos aqui para trabalhar. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui minha colinha aqui, o que eu aprontei aqui. Vamos ter paciência aqui comigo que eu estou começando aqui nesse ramo. Nós já falamos dos cursos, colocar depoimento dos alunos, interpretar topologia. Sim. No final da nossa live aqui, a gente vai abordar o diagrama, né, a topologia elétrica da rede CAN. Então, se você tem curiosidade sobre isso, fica até o final para que a gente possa fechar aí com chave de ouro. A gente vai abordar o diagrama elétrico da rede CAN, ok? Que é o nome específico, a topologia, e a gente vai explicar lá qual é a função dela e a importância dela no diagnóstico. Vamos lá. Então, diagrama elétrico automotivo, funções da ferramenta. O que a gente pode fazer com essa ferramenta? O que essa ferramenta pode nos oferecer? Certo? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na área, lá no início dos anos 90, né, meados mais ou menos dos 90, então eu comecei a criar, vi o quanto era difícil trabalhar com essa ferramenta e comecei a focar nela, né, para poder entender, né, como era que funcionava, como é que eu usufruía daquela ferramenta, porque era necessário. Né? Então, uma coisa que eu percebi, que eu sempre comento nos cursos, é que quem dominava o sistema de ignição eletrônica, né, e sabia fazer a leitura do diagrama elétrico, interpretar cada componente daquele, que eram poucos componentes, né, e poucos fios, né, a gente podia contar nos dedos a quantidade, mas ali você já tinha um embrião do que seria a injeção eletrônica, digamos assim, uma gênese, certo? Do que seria a injeção, porque ali nós tínhamos um cérebro
tá certo? Mesmo que não fosse inteligente, mas tinha um módulo. Com a sua alimentação positiva e negativa, nós tínhamos um gerador de pulsos, né, que a gente pode chamar de sensor de rotação, um gerador de pulsos no distribuidor, que poderia ser indutivo ou Hall, igual o que a gente tem até hoje, né, na injeção eletrônica. Então, nós tínhamos um sensor, um cérebro e nós tínhamos um atuador que era a bobina de ignição. E quando dava uma pane naquele sistema, a gente tinha que fazer as leituras necessárias, começar a interpretar, ver se estava chegando chaveamento na bobina. Se não estava chegando chaveamento na bobina, tinha que verificar se estava primeiro chegando pulso no módulo. Né? Se estava chegando pulso no módulo, por que ele não estava enviando pulso? Se era por problema dele, se era um problema de alimentação elétrica. Então, ali, entendendo aquele sistema, quando a gente começou a passar para o sistema de injeção eletrônica, a gente já começou a ter mais facilidade para interpretar aquele sistema que era bem mais complexo, mas naquela época, a vista do que nós temos hoje era muito mais simples, né? Então, interpretando aquele simples diagrama elétrico ali, você já tinha uma base, né, uma base boa para começar a transferir aquele conhecimento, aquela bagagem que a gente já tinha, para transferir para os primeiros sistemas de injeção eletrônica, como o G711, que saiu no MIL-EP, né, o sistema de injeção monoponto, né, inicialmente, se bem que teve uma época que saiu muito monoponto e multiponto, mas eram sistemas muito enxutos, né, muito básicos, onde dava para você fazer a transferência de informação. Aquela base já ajudava bastante. Então, interpretar, saber utilizar o diagrama elétrico, né? O que ele é um, digamos, um diferencial para o profissional. Até porque fazer avaliação de chicote, fazer diagnóstico de chicote elétrico, diagnóstico de sistema, testar resistência, testar continuidade é um trabalho muito minucioso e nem todo mundo gosta de fazer, boa parte por não ter o conhecimento. E aqui não vem uma crítica, tá certo? Não é uma crítica negativa, mas sim uma observação. Então, o que o diagrama ele nos dá? Ele é um mapa da disposição dos componentes em um sistema, ok? Então, através do diagrama elétrico, eu sei quais são os componentes que existem ali naquele sistema. A informação da interação entre esses componentes. O que a gente está falando sobre isso aqui? Essa observação é o que esses componentes eles têm em comum. Aterramento, né, o massa, alimentação positiva, ok? Se eles compartilham algum desses sinais, né, de alimentação, principalmente, que é o mais comum, e daí esse tipo de formação, de consciência que você vai ter no momento do diagnóstico vai te ajudar. Identificação dos componentes presentes nos sistemas. Então, muita gente, quando pega um sistema que nunca viu, o que ele normalmente ele faz? Ele vai procurar no veículo se existe aquele componente, né, que nem sempre está à vista, principalmente se for motores, né, veículos mais sofisticados, então a pessoa fica procurando. Com o diagrama elétrico você consegue, se você tiver com o diagrama elétrico correto, você consegue identificar se aquele componente existe naquele veículo, né? Então, por exemplo, um componente que me vem à cabeça aqui, que muitas vezes está bem escondido, que é o sensor, quando existe, o sensor da linha de baixa pressão no sistema GDI. Então, nem sempre ele está no lugar fácil, né? Mas no diagrama elétrico você já viu que ele existe, então ele vai ter que estar na linha entre o tanque e o reio. Então você vai ter que achar ele. Se está lá no diagrama, então ele existe. Então o diagrama elétrico também te dá essa condição. Você não precisa estar perdendo tempo procurando no veículo onde é que está aquele componente, né? Importante para o diagnóstico com osciloscópio e multímetro. Então no momento que eu estou utilizando o osciloscópio ou o multímetro, na hora que eu estou fazendo um diagnóstico elétrico, seja com um desses dois com ferramentas ou com os dois, eu preciso abrir o diagrama elétrico e saber onde é que eu vou fazer a instrumentação do meu instrumento, né? Então, se eu não tiver esse conhecimento, já fica mais difícil. A gente consegue resolver o problema? Claro que consegue, né? A gente consegue resolver, talvez um problema que levasse 40 minutos, você resolva em 3 dias, mas resolve. Só que você perdeu muito tempo. E uma das coisas que a gente vai procurar com o conhecimento é exatamente a rapidez, porque o que a gente vende é tempo, né?
E o diagnóstico da rede CAN e etc. Então, a rede de comunicação, os veículos que saíram com rede de comunicação alguns anos atrás já ficaram velhos, e agora está começando a aparecer os problemas. Então, com o conhecimento do diagrama elétrico, quando eu pego a topologia, a facilidade que eu vou ter, né, para fazer aquela interpretação vai ser muito mais fácil. Então, tudo isso, você conhecer o diagrama elétrico vai fazer a diferença no processo de diagnóstico, né? Então, esses aqui são os 5 pontos que eu acho bastante importante que essa ferramenta pode não, ela nos oferece. Então, e os tipos de diagrama elétricos que nós temos, né? Porque nós temos alguns tipos aí, o mercado oferece diversos fabricantes, eu tenho a parceria com a Doutorier, e não à toa vou dar prioridade até porque é um material de altíssima qualidade. Então, nós temos aqui os diagramas simplificados ou comerciais, certo? Então, essas empresas, né, que surgiram aí desde os anos 90, a partir dos anos 90, né, como a Ciclo, a Doutorier e outras que vieram depois, então eles procuram pegar o diagrama elétrico e simplificar. Então, você consegue visualizar, identificar os componentes de uma forma mais fácil. Como você pode ver aqui no diagrama da Doutorier, ela vem com as observações aqui descritas, ok? Então, tudo isso facilita a sua vida, a nossa vida, né? Coisa que muitas vezes você não vai ver no diagrama original, como a gente vai ver aqui na sequência. Então, nos diagramas originais, nós temos o diagrama com linhas, que isso aqui normalmente o pessoal tem um verdadeiro pavor desse componente, aliás, dessa ferramenta, mas não precisa ter, né, porque um dos segredos é você conhecer o funcionamento, primeiro, ter o domínio dos fundamentos da eletricidade, esse é um primeiro ponto, conhecer os componentes, que aí quando você conhece os componentes, aí você consegue fazer a leitura do diagrama elétrico de uma forma bem mais fácil. Por isso que no curso Ideia a gente começa com a parte elétrica, depois a gente vai aos componentes, sensores, as classes de sensores, depois atuadores. E a gente, no processo, vai explorando cada componente no seu diagrama elétrico, ok? E aí você começa a enxergar com bem mais facilidade. Então, o que é um diagrama desse, que realmente, à primeira vista, ele assusta, né? Quando você começa a entender o funcionamento do componente, quando você compreende o fluxo da corrente elétrica, vai ficar muito mais fácil de você interpretar o diagrama elétrico. Como eu falei no início, para quem chegou depois, lá no final, quando a gente fechar aqui o nosso bate-papo, eu vou abrir para perguntas daqui a pouco, tá certo? Ou alguma observação que vocês quiserem fazer. Mas a gente vai apresentar melhor o nosso curso, que inclusive vai fazer 2 meses que a gente está com uma promoção, né, por apenas R$ 249,99. Ele é R$ 687 e nós estamos com essa pichincha aí, você ainda pode parcelar. Mas vamos lá. Então, nós temos esses diagramas originais com linhas, que também são chamados de sinóticos no sentido de ser simplificados, tá certo? Então, você pega um diagrama desse, você já já enxerga todos os componentes que tem no diagrama, né? Então, às vezes, 2 folhas já resolvem aquele determinado sistema que você está trabalhando, ok? Como eu já falei, aparentemente parece não ser simplificado, mas ele é simplificado. Só precisamos ter uma atenção maior, uma atenção com relação às linhas aqui, porque senão a gente pode confundir, né? E nós temos aqui o diagrama fracionado. Esse aqui o pessoal tem mais, digamos assim, ojeriza aí com relação a ele, porque ele às vezes começa numa página e termina na outra, uma informação que a gente quer. Mas qual é o segredo dele aqui? Nós temos uma plaquinha de identificação, endereçamento, onde a gente vai utilizar essa barra horizontal aqui para poder identificar onde é que ele quer chegar. Então, onde ele sai, onde é que ele quer chegar, daqui a pouco a gente vai explorar melhor isso. Ok? Então, basicamente, nós temos esses 3 modelos. O que passa disso aqui é digamos assim, uma variação desses modelos, né? Nós temos
os comerciais, digamos assim, que as empresas nos fornecem, nos vendem, né? Aí as empresas investem bastante nisso, então tem que ser cobrado essa ferramenta até para poder continuar reinvestindo. Nós temos os diagramas originais com linhas e nós temos os diagramas originais fracionados, né? Então, quais são os pontos importantes para uma boa interpretação do diagrama elétrico, né? Que a gente já meio que abordou aí ainda há pouco. Boa noite, Barbedo. Barbedo Mecânico chegou aí também. Nós temos a satisfação aí de tê-lo como aluno. E, pessoal, quem puder não, vou convocar vocês, dá um like lá, deixa o like, deixa uma mensagem, ajuda a gente melhor, ajuda o algoritmo a divulgar a nossa live, a divulgar o nosso trabalho, porque depois a live vai ficar aí, ok? E o pessoal que não pôde assistir hoje, poder assistir depois, tranquilo? Então, mete o dedo lá no like e ajuda nós lá. Então, quais são os pontos importantes para uma boa interpretação? Sim, uma observação. Tudo isso que a gente vai abordar aqui, tá certo? Tanto serve para a linha flex, ou ciclo Otto, como ciclo diesel. Diesel leve e muitas coisas para o diesel pesado também. Porque aqueles brutos também, os sensores, atuadores trabalham com, a grande maioria, trabalha com o mesmo princípio. Atuadores trabalham com corrente contínua com sinal PWM, o controle, não é isso? E os sensores de rotação do tipo Hall, indutivo, magneto-resistivo, sensores transdutores de pressão, transdutores de posição, que são os potenciômetros, transdutores de temperatura. Então, nós temos aí esse conhecimento, ele vai servir principalmente para a linha diesel leve e para a linha flex. Esse conhecimento praticamente vai ser o mesmo com pequenas oscilações, certo? Com relação à interpretação do diagrama nem se fala, mas sobretudo com relação ao conhecimento dos componentes, certo? Sensores e atuadores. Então, como eu já falei, conhecimento dos fundamentos da eletricidade. Então, na hora que eu pego um diagrama elétrico, eu preciso fazer a leitura dele e interpretar a corrente por onde ela vai circular. E para isso eu vou precisar desse conhecimento de tensão, corrente, resistência, né? Então, diferença de potencial elétrico, tudo isso vai ser importante. Eletromagnetismo são conhecimentos básicos, não são conhecimentos complexos, pelo menos para a grande maioria dos veículos. Ok? Então, conhecimento dos fundamentos da eletricidade, conhecer a simbologia dos componentes eletroeletrônicos. Então, eu preciso diagrama elétrico é muita leitura de simbologias. Então, eu preciso, na hora que eu bater o olho no diagrama, identificar, que isso aqui é um sensor de pressão, um transdutor de pressão. Esse aqui é um esse é um potenciômetro, esse aqui é um sensor de temperatura. Então, preciso desse conhecimento. Conhecer o funcionamento dos componentes. Então, como é que funciona o relé? Quais são os componentes de um relé auxiliar? Então, eu tenho uma bobina e um interruptor. Como é que funciona um transdutor de pressão? Qual o tipo de alimentação? 5, 12 volts? Porque o transdutor de pressão, geralmente, quando ele é aplicado, por exemplo, no ar-condicionado, ele é alimentado com 12 volts, é muito comum. Mas um transdutor de pressão como o MAP, por exemplo, é 5 volts, não é isso? O DPFE da linha diesel, lá atrás, 5 volts. Mas em alguns casos pode ser 12 também, mas eu vou saber que aquilo ali é um transdutor de pressão. O princípio básico de funcionamento é o mesmo, né? Então, num câmbio automático também, então mesmo que eu não seja isso eu sempre falo, quem é meu aluno já sabe, já deve ter escutado, então mesmo que eu não seja especialista num determinado sistema, mas no momento que eu conheço o componente, eu posso chegar a uma solução daquele problema, né? Por quê? Porque eu sei como funciona o componente, o princípio de funcionamento e o que ele vai precisar para trabalhar, ok? Então, conhecer o funcionamento do componente, conhecimento dos códigos e simbologias do diagrama utilizado. Então, aqui nesse diagrama, por exemplo, aqui a gente tem um diagrama aqui de sistema de gerenciamento do motor, também. Pronto, aqui, ó.
Vamos lá. Eu vejo que nesse diagrama aqui eu tenho a identificação dos componentes, certo? Além das simbologias aqui, certo? Que nós vamos ter simbologia de bobina, nós vamos ter simbologia de resistor, nós vamos ter simbologia de motor elétrico, fusível, e nós temos a identificação dos componentes aqui, certo? Então, a gente precisa dessas informações. Se você recebe um diagrama elétrico de um fornecedor seu de informação técnica, você precisa pedir essas informações aqui a ele. Porque senão, se não tendo essas informações, e quem é quem em cada componente, vai ficar um pouco mais difícil. Mas conhecendo o funcionamento do componente, você consegue identificar, né, pela simbologia que tipo de componente é esse. Por exemplo, esse componente aqui, J757, isso aqui é um relé. Nós temos aqui uma bobina e um interruptor. Ok? Assim como esse também. Então, nós temos aqui 3 relés. Tá certo? Então, mesmo que eu não tenha a nomenclatura do componente, a descrição dele, mas pela simbologia eu já sei que é um relé. Isso aqui é a bobina, que é o controle, tá certo? Um lado está ligado à massa, o outro aqui ele vai me dizer onde é que é, daqui a pouco a gente vai explorar isso, certo? E nós temos aqui o interruptor que vai levar esse negativo aqui, ó. Isso aqui é uma ligação à massa, vai levar esse negativo para algum ponto, certo? Então, é conhecimento de simbologia e do componente, ok? Alguém quer fazer alguma pergunta ou fazer alguma observação? Para melhorar aí a nossa interação aí. Afinal de contas, aqui é um bate-papo, né? A ideia é ser uma resenha, né? Sim, nós vamos, antes da gente finalizar, nós vamos aproveitar e comentar, né, abordar um estudo de caso que a gente passou ontem na oficina, quando a gente nós estamos dando treinamento, e tem um probleminha, tinha um probleminha no fluence lá do eletroventilador e como muda, né, na linha francesa, muda bastante coisa, né? Então, acho interessante aqui, vou abordar esse estudo de caso aqui para a gente comentar ele. Saulo, isso é verdade. A gente, na verdade, estamos sempre aprendendo todos nós, mas o diagrama elétrico, para você ter realmente um bom domínio, é isso que a gente vem abordando aqui, né? Exige realmente muito estudo. Agora, é aquilo, sempre que você começa, né, no início, as dificuldades vêm, mas depois um conhecimento vai ajudando a outra e depois a coisa vai fluir numa velocidade de cruzeiro. Eu queria tocar num assunto aqui que também o pessoal pergunta para mim. Eu não vou dizer que muita gente me pergunta, né? Porque essa frase já está um pouco batida. Mas sempre alguém vem e me pergunta, algum aluno vem e me pergunta, né? O que eu acho de fazer treinamento de diagnóstico de módulo, né? De reparo de módulo, né? O que eu acho é que vale muito a pena você fazer um treinamento de reparo de módulo. Você sendo, logicamente, não estou falando de quem é reparador de módulo, tá certo? Um técnico em eletrônica. Estou falando do mecânico, do profissional da área automotiva, né? Aquele que trabalha com carro. Então, é interessante você fazer sim. Agora, antes de você fazer esse tipo de treinamento, o ideal é que você se aprofunde no conhecimento, nesses conhecimentos que eu estou falando, que eu estou abordando aqui. Você ter um bom domínio da parte eletroeletrônica básica, tá certo? Depois você pode se aprofundar mais, conhecer os componentes que você trabalha a fundo e saber explorar o diagrama elétrico, porque muitos dos defeitos, certo? Muitos dos problemas, dar uma boa atenção ao sistema de carga e partida, principalmente nos dias atuais, certo? Dominar esse diagnóstico é para poder você não
começar a não acontecer com você o que acontece com diversos tipos de profissionais. Faz dois, três testes, no máximo, muitas vezes, e aí já pega o módulo, leva para alguém reparar, ou então abre o módulo, tá certo? Então, por falta de conhecimento, certo? Então, eu vou em diversas oficinas fazer diagnóstico, também recebo o veículo, né, que já passou por outras oficinas, e o pessoal condena peça, condena módulo, sem saber fazer os testes. Então, às vezes, procedimentos básicos, pelo pessoal não conhecer, tem prejuízo ou dá prejuízo, certo? Ou então, no mínimo, vai ter prejuízo de tempo com aquele veículo parado na oficina, quando muitas vezes, né, um simples teste, uma simples avaliação, até mesmo com um multímetro, uma lâmpada de teste, às vezes, resolveria aquele problema. Então, o pessoal se preocupa muito em saber, em aprender como funciona o módulo, né, para poder tentar reparar ele, mas esquece do conhecimento básico que vai resolver a maioria dos problemas dele, né? Então, eu sou a favor, sim, mas desde que você dê prioridade a esses conhecimentos que parte deles a gente está abordando aqui, né? Outra coisa também, se o pessoal está se preocupando com carro híbrido sem nem dominar os veículos atuais. Não domina rede de comunicação, não domina diagrama elétrico, não domina a eletricidade básica, mas está preocupado com o carro híbrido, carro que às vezes, muitas vezes não está nem chegando na sua oficina, né? Então, está se colocando o carro na frente dos bois, né? Até porque esse conhecimento ele vai servir para quando chegar o carro híbrido, né? Entendeu? No dia que o carro híbrido começar a chegar na oficina, esses conhecimentos vão ser necessários. Então, se você não domina, você vai ter que voltar para poder pegar. Então, é melhor começar a estudar agora e dar o tempo que o carro híbrido vai dar para chegar. Lógico que tem oficinas que já atendem, mas isso aí ainda é uma bolha ainda, por enquanto. A grande maioria das oficinas estão atendendo os veículos com combustão interna mesmo, certo? E o pessoal, boa parte ainda está perdido nesse diagnóstico, né? Esses veículos que estão aí no dia a dia da oficina. Pois é, Saulo, mas esse esquema elétrico original não tem tanta dificuldade não, eu lhe garanto. Boa noite, Raf Mecânica, chegou agora aí. Barbedo, isso mesmo, professor, é primordial saber sobre sistema de injeção eletrônica para poder reparar módulo, exatamente. O pessoal não domina isso, mas já quer partir para a reparação de módulo, né? Jean Magno sobre o curso de rede campo. Pessoal, eu quero sim, preciso vender o meu conteúdo, meus cursos, certo? Mas eu estou à disposição, tá certo? O meu telefone, o meu WhatsApp, para a gente esclarecer a vocês mais tarde ou amanhã sobre os nossos treinamentos, detalhes, tá certo? Para que já haja uma troca legal. Então, nós vamos abordar esse assunto aqui e depois eu estou à disposição para a gente esclarecer, né, tudo que for necessário sobre o nosso treinamento. É satisfação enorme, tranquilo? Então, Jean Magno, estou à disposição aí. O meu telefone é o 84, que é o DDD daqui, do Rio Grande do Norte, 99681 4750. Então, WhatsApp, Telegram eu uso muito pouco, mas o WhatsApp está aí disponível ou a ligação. Tranquilo? Fora isso, tem as redes sociais e a gente se comunica assim. Eu terei total interesse em passar todas as informações necessárias. Amanda Gonçalves, Valdemir aí. Opa, Valdemir. Tranquilo. Então, pessoal, eu vou só fazer aqui a abordagem rápida aqui. Rápida, vai ser rápida porque vocês vão ver que é simples, certo? A leitura desse diagrama aqui, que no caso aqui é da Amarok, tá certo? Mas esse diagrama aqui que é fracionado, qual é o segredo aqui dele, certo? Então, ó, essa linha aqui horizontal, tá certo? No curso Ideia tem essa aula, já há 7 anos, tá certo?
Então, para quem fez o curso, vai lembrar disso aí. Para quem fez ou faz. Então, essa linha horizontal, ela tem duas representações. Ela tem a representação de aterramento, representando o aterramento, a ligação à massa, melhor dizendo, né? Ela representa a ligação à massa e vocês podem ver que nós temos uma numeração aqui embaixo. Tá certo? Então, essa numeração é o endereço que essa placa aqui, ó, essa plaquinha aqui, ó, nós temos uma placa aqui, tá certo? Nós temos, deixa eu ver aqui outra, nós temos outra placa aqui, ó. Vou até aumentar um pouco aqui, deixa eu só mudar aqui para poder melhorar a visualização de vocês, que eu nem percebi que eu estava na janela apenas, né? Então, coloquei aqui tela cheia. Mas veja bem, nós temos aqui uma placa aqui que eu tenho um número. Vou aumentar aqui para ficar melhor. Então aqui nós temos aqui, ó, aqui a bateria, ok? Tá aqui a simbologia da bateria, ó, placas maiores, positivas, tá aqui, ó, placa positiva, placa negativa. Pode ver que a negativa aqui, ó, tá ligada aqui à ligação à massa, ok? Então aqui a bateria. Uma das coisas que eu faço e sempre oriento o pessoal a fazer é localizar logo a bateria, porque quando você localiza a bateria no diagrama elétrico, você sai vendo as ramificações, tá certo? Logicamente, daquele sistema que você está trabalhando, você vê as ramificações da alimentação positiva e do massa, ok? Então, se você não entendeu isso e faz o curso ideia ou fez, entre em contato com a gente que a gente vai ter o maior prazer em esclarecer sobre esse ponto aí. Mas uma das coisas é identificar logo a bateria. Mas sobre como é que eu faço aqui, quando eu vejo aqui esse componente aqui, que eu não sei qual é, eu sei que nós temos aqui um circuito eletrônico nesse componente, ele tem uma ligação à massa, e quando eu venho aqui nesse pino aqui, ó, vamos ver aqui, só que componente é esse aqui. Componente C. Então aqui é o alternador. Tranquilo? Ó? Alternador. Beleza? Então o alternador aqui, ó, tá aqui o alternador. Aqui o G de gerador, né? Eu não percebi, mas que G de gerador. Circuito eletrônico que representa aqui regulador de voltagem, né? Então nós temos aqui um fio que ele vem e ele mostra uma placa, 69. O que eu faço com esse 69? Então vamos aqui, ó. Grave bem, o número 69 aqui. Então eu vou procurar o 69 aqui, né, aqui embaixo, ok? Então eu tenho aqui, veja que o 69 aqui, esse condutor aqui, esse fio, onde tem a placa 69, ele está alinhado com o 10, tá certo? Aqui embaixo. Então a gente vai descendo aqui, 69, nós temos aqui até o 14, nós temos até o 28 aqui, vamos seguir, nós queremos o 69, ok? É o 56, estamos chegando perto, e está aqui o 69. Então alinhando aqui, ó, aqui onde ele, veio, onde ele mandou para cá, e veja que o 69 aqui, eu traçando uma linha imaginária aqui, ó, eu vou ter exatamente o 10 lá de onde ele saiu, ok? Então aqui eu tenho a continuidade, tá certo? E ele foi parar onde, né? Então aquele fio que sai lá do alternador, ok? Nós achamos ele aqui, ó, e ele vai chegar aqui nesse componente. Que componente é esse aqui? Então é o J623, deixa eu só conferir isso aqui. Exatamente, J623, unidade de controle do motor. Então essa é uma comunicação, tá certo? E provavelmente é a comunicação de gerenciamento do alternador, ok? Essa comunicação é a comunicação de gerenciamento do alternador. Por que provavelmente? Porque tem alguns, nem todo alternador que tem comunicação com o módulo do motor, essa comunicação é de gerenciamento.
tá certo? Às vezes essa comunicação, dependendo da geração, é uma comunicação só de informação do alternador para o módulo do motor e para o módulo do motor saber se o alternador realmente está gerando, quanto é que está através do campo, tá certo? Gerado pelo rotor, ok? Então, é a informação que vai do alternador para o módulo do motor. Então, para isso, a gente teria que pegar pegar o diagrama elétrico do módulo do motor e saber se realmente é o melhor, definir que comunicação é essa. É uma comunicação só informação do campo do alternador, tá certo? Que é também conhecido como DFM, ou se é realmente uma comunicação RC, que é a comunicação de controle, tá certo? Ambos, normalmente, são comunicações através do sinal PWM, nesse caso aí. Quem faz o nosso curso de Redicam e alternador pilotado vai saber do que eu estou falando. Então, no nosso curso de Redicam, nós abordamos tudo isso aí também, porque nós temos a parte de Redicam, nós temos um módulo que são particularidades da Peugeot e Citroën, onde nós simulamos diversos defeitos onde o veículo não entra em funcionamento, né, e fazer todo o rastreamento com o scanner, né, e medindo também com o multímetro e o osciloscópio, e nós temos também o módulo de alternador pilotado. E nós também temos um módulo bônus sobre o gerenciamento do motor de partida. Então, nós abordamos lá qual é a lógica de gerenciamento do motor de partida. Claro que nós não temos todos os sistemas, mas nas nossas lives quinzenais a gente sempre aborda. Quando o aluno tem dúvida, a gente vai lá, chega junto e faz o esclarecimento, ok? Então, ficou compreendido aí a leitura desse diagrama elétrico fracionado, que é muito utilizado aí pela Volkswagen, né? Outros fabricantes também. O pessoal compreendeu, quem não conhecia, ficou claro? Valeu, futebol. É isso aí, a gente está sempre procurando melhorar. Verdade, Ojeda, os esquemas da Fiat não ajudam muito não, viu? E se tiver erro, né? Porque uma coisa que eu esqueci de falar, tem um comentário ali de Alexandre Barros, né? Que tem outra forma de conseguir esquema elétrico sem ser nas plataformas. Alexandre, existem outras formas que não são legais, né? O diagrama elétrico é uma ferramenta como outra qualquer. Eu encaro dessa forma. Então, nós não temos que ter um scanner, não tem que atualizar o scanner. A gente tem que ter um elevador e dar manutenção. A gente não tem que comprar outros tipos de ferramenta. Então, o diagrama elétrico é uma ferramenta como outra qualquer. O que a gente tem que procurar fazer, certo? Como proprietário de oficina, certo? Colocar no custo da oficina. E isso quem tem que pagar são os nossos clientes, entendeu? Então, é uma ferramenta que a gente precisa ter, porque sem informação técnica, sem um suporte técnico hoje, está bem difícil da gente se manter, principalmente se for multimarcas. Mas existem outras formas de conseguir que não são legais e que prejudicam o mercado, né? Então, é um caso a se pensar com relação a isso. Inclusive, uma coisa que eu sempre falo é eu faço uma comparação, uma analogia. Quando o corpo de bombeiros chega em um prédio com chamas, o que que ele pede o que que ele procura ver? A primeira coisa, ele procura ver a planta daquele prédio, né? A gente vê isso até em filmes, né? Então, ele quer ver a planta para poder entender como funciona aquele sistema. Então, é isso que nós profissionais temos que fazer. Ao invés de já ir abrindo o capô, lógico, tem defeitos que nós já sabemos o que é, tem defeitos que não precisam de diagrama elétrico.
né? Mas eu estou falando daqueles que nós precisamos. Então, em vez de já ir abrindo o capô e depois de fazer a leitura com scan, toda aquela entrevista, já ir trabalhando no carro, a melhor coisa é você pegar a informação técnica e começar a raciocinar para poder, quando você for para o veículo, você já vai com a cabeça já com um procedimento já formado, certo? Então, o diagrama elétrico ele é uma informação técnica que vai servir para fazer isso, para te ajudar nisso. Então, a gente precisa, se eu tiver um diagrama elétrico que tem informação errada, é como eu pegar um mapa de uma cidade, né? Eu estou numa cidade estranha, pego o mapa e o mapa é para ir para o norte, ela está me mandando para o sul. Então, é um atraso grande, né? Uma ferramenta que não funciona, qualquer tipo de ferramenta. Se for diagrama elétrico, aí complica porque você pode até fazer uma ligação errada e ter um prejuízo absurdo, né? Então, é complicado. Tranquilo. É, tem diversos meios realmente da gente, outros. Aquilo, o mercado é livre, como o nosso mercado também, então tem diversos fornecedores de informação. Nosso objetivo aqui é não falar de um fornecedor específico, né? Eu só toquei nesse assunto da forma legal porque a gente sabe, lógico, que existe um mercado que vive disso, né? Pessoas que muitas vezes nem são da nossa área, mas vivem disso, de vender informação que eles não investiram um centavo, né? Inclusive na parte de treinamentos, né? Eu sei de pessoas que têm uma informação, uma bagagem muito rasa, ok? E compra meus treinamentos e treinamentos de outros colegas meus, formam um pacote, certo? Com informação, e um treinamento que eu vendo por aproximadamente R$ 1.000, a pessoa está vendendo por R$ 120, né? E então isso está acontecendo no mercado também, não só no nosso, mas em diversos mercados diferentes, né? E a gente tem visto esse tipo de depoimento. Então, é assim que é. A gente tem que. O que que eu recomendo o aluno fazer? Se você realmente quer um treinamento de qualidade, procure, investigue o histórico do instrutor, tá certo? Outra coisa, não veja a quantidade de aulas, veja também o volume não, veja a quantidade de tempo, a carga horária do curso. Porque às vezes tem gente que informa, eu já comprei curso que tinha lá que tinha 50 aulas, aí cada aula tinha aula de 2 minutos, aula de 3 minutos, aula de 5 minutos, certo? Então, quer dizer, é uma covardia fazer isso. Então, você tem que verificar o histórico do instrutor, né? E você tem que ver se o conteúdo ele bate não só para cursos online, mas para curso presencial também. Se o conteúdo ele bate com a carga horária, porque às vezes a pessoa bota diversos tipos uma quantidade de conteúdo, 4, 5 temas, mas aí a carga horária não dá tempo fazer. Então não existe mágica, né? Então eu aconselho fazer isso.
Bom, pessoal, então, vamos ver aqui um diagrama elétrico que ele é, digamos assim, uma estrutura mais avançada que é o diagrama elétrico da rede de comunicação, tá certo? Então, o que a gente chama de topologia, né? Topologia da rede, né? Onde o que que a topologia ele vai nos fornecer, né? Ele vai informar, a topologia da rede ela vai informar quais módulos fazem parte de uma rede, ok? E vai informar qual a disposição dos módulos nessa rede, que são exatamente, vão definir os tipos diferentes de topologia, como esses módulos eles são distribuídos. Então, eu separei aqui uma topologia da rede, de uma rede CAN de uma picape diesel e uma topologia de rede de um veículo a gasolina para a gente fazer a comparação e vocês vão ver que os sistemas são muito parecidos. Para fechar aqui esses assuntos aqui que a gente já tratou. A tela cheia aqui para melhorar, para poder vocês conseguirem visualizar, né? Se ficar só na janelinha ali, não dá. Então, nessa topologia aqui, é a topologia do S10, que eu escolhi ela porque é uma picape bem popular, né? Então, para quem, sobretudo para quem não tem intimidade com esse tipo de informação, com esse tipo de diagrama, né? Que é o diagrama da rede. Então, o que é que nós temos aqui? Tá certo? Aquilo que eu falei, ela informa, essa aqui é uma rede principal, os fabricantes mudam às vezes de nome, né? De especificação, mas uns chamam rede CAN tração, por que principal? Porque ela é a rede onde estão aqueles, eu sempre cito o seguinte, aquela rede que faz o veículo ser um veículo, tá certo? Que faz ela andar e parar. Então, nessa rede, você vai ter sempre um módulo de injeção. Aí você vai ter um módulo de ABS, em alguns casos pode não ter, mas o ABS também sempre vai estar nessa rede. Você vai ter o módulo de direção, ok? Então, são aqueles módulos principais que precisam, né, de uma troca de informação muito rápida, né? E pacotes de informação densos. Então, nós vamos ter nessa rede um protocolo de comunicação também que atenda essas necessidades. Então, nós conseguimos ver através da topologia, nessa principal, nós conseguimos ver aqui que nós temos aqui o módulo gateway, ou gateway, nós temos a central de carroceria, ou body computer, como em alguns casos são chamados, tá certo? Ou módulo de bordo, né? Nós temos o ABS aqui, tá certo? Nós temos veículos que têm tração, nós temos também ele aqui, módulo da direção elétrica, certo? Aqui embaixo nós temos o módulo da transmissão automática para veículos que têm transmissão automática, certo? E nós temos o módulo do motor aqui embaixo, certo? Se vocês perceberam, nós temos aqui em cima um resistor de terminação no módulo gateway, certo? Às vezes a gateway é muito comum ela não ser um módulo à parte, mas sim ela fazer parte do BCM, tá certo? Mas é para isso que nós precisamos da topologia, para identificar isso. Então, nós temos um resistor de terminação aqui nessa extremidade, no módulo gateway, e nós temos aqui um resistor de terminação aqui na UCE do motor. Então, veja que nós temos conseguimos aqui identificar quais são os módulos que fazem parte dessa rede, a gente vai precisar dessa informação para fazer o diagnóstico, né? Cada módulo vai ter o seu diagrama elétrico e a sua função, né? Cada um gerencia um sistema específico, certo? E nós temos aqui, além dos módulos, como eu citei anteriormente como eu li ainda há pouco para vocês, nós temos a disposição deles. Então, nós vemos aqui que esse tipo de topologia, ele usa um tipo de topologia em série, tá certo? Então, nós vemos aqui que eu tenho um resistor aqui, ó,
tá certo? Entra no módulo, sai, entra nesse módulo aqui, o conector de diagnóstico está aqui em cima. Então, uma coisa que o pessoal às vezes pensa que a rede começa aqui, tá certo? Mas a rede não começa aqui, a rede chega aqui, ok? E nem sempre o que está trafegando aqui na rede, ela vai estar aqui no conector, certo? Então, isso vai depender e a gente ensina no treinamento como fazer essa distinção. Mas nós vemos que é uma ligação toda em série. Nós temos o resistor, ele entra nesse módulo gateway, entra na carroceria, sai, entra no ABS. Se não tiver a tração 4x4, ela vem, entra no módulo da direção elétrica. Se tiver, ela vai lá, passa e retorna, continua em série, depois ela sai do módulo da direção elétrica, entra na transmissão automática, ok? Se não tiver a transmissão, ela segue aqui e chega no motor. Então, esse tipo de topologia é topologia em série. Esse tipo de topologia, quando tem um problema em um dos módulos, ele quebra a comunicação, né? Então, gera defeitos em outros, DT6 em outros módulos. Então, nós temos, logicamente, um passo a passo do diagnóstico para poder identificar, a partir do que eu identifico como é que a topologia, como os módulos são distribuídos, se é uma topologia em barramento, se é em série, se é mista, né? A partir daí a gente começa a fazer o diagnóstico. Então, a topologia, nós conseguimos identificar quais são os módulos que estão naquela rede, desculpe, e como eles estão distribuídos para que a gente possa pensar qual vai ser o processo de diagnóstico que a gente vai fazer. Então vamos ver aqui uma outra topologia de um veículo a gasolina, flex, melhor dizendo. Outra coisa, essa topologia não é uma característica específica, essa topologia em série, da família diesel. Nós temos essa aplicação também na linha flex, não é uma particularidade da linha diesel. Então, os protocolos de comunicação, os tipos de topologia, tanto faz ser na linha diesel como ser na linha gasolina, nós vamos trabalhar da mesma forma. Então, o curso de rede de comunicação, tá certo? Pelo menos o nosso, você com conhecimento, você aplica nos dois veículos, tanto na linha flex como na linha diesel. E algumas coisas ainda são aplicáveis também na linha de caminhões, tá certo? Algumas coisas também aplica na linha de caminhões. Então, o conhecimento ele tem uma elasticidade de aplicação. Vou fechar aqui, vamos abrir aqui a topologia do polo. Então, aqui no polo, nós temos aqui, ó, o conector de diagnóstico. Nós temos aqui uma rede, ó. Deixa eu só fechar um pouco para ficar melhor de identificar. Esse tipo de rede aqui, veja que nós temos, vamos ver primeiro quais são os módulos que fazem parte aqui. Essa aqui também é uma rede principal. Então, nós temos o módulo de sensores de estacionamento, nós temos a UCE do airbag, nós temos a UCE do motor, nós temos a UCE do ABS e nós temos a UCE da direção elétrica. Nós temos a UCE da transmissão aqui do outro lado, ok? E essa outra rede aqui, então nós temos a rede CAN1, como está identificado aqui, que é a rede powertrain, né, ou rede de tração, né, ou rede principal. E nós temos aqui um sistema de conveniência. Então, isso aqui são módulos, como nós temos aqui, ó, painel de instrumentos, ar-condicionado, central multimídia. Então, são módulos que não são, digamos assim, vitais para o veículo, tá certo? Apesar de que, dependendo da aplicação, pode ser que um painel com problema, como vocês sabem, pode imobilizar o veículo e ele não vai entrar em funcionamento, certo? Mas esses módulos, eles não precisam de uma velocidade de comunicação tão alta, então, muitas vezes trabalha com o mesmo protocolo de comunicação, que é o protocolo CAN, mas trabalha com a velocidade mais baixa, ok? Então, são redes diferentes aqui, aqui é uma rede, aqui é outra. Veja que a disposição desse tipo de rede aqui já não é em série, é toda em paralelo, ok? Então, como você pode ver aqui, ó, nós temos a central de carroceria, nós temos como se fosse aqui um varal,
né? A imagem aqui é de um varal, certo? E os módulos estão todos pendurados aqui em paralelo. Cano de alta ligado, cano de alta com cano de alta, cano de baixa com cano de baixa, certo? Então, esse tipo de topologia, ele já é menos sujeito a problema quando eu tenho um defeito em um módulo, tá certo? Menos sujeito, não que não aconteça, mas acontece problemas, mas a topologia em série já é um pouco mais complicada, ok? Então, topologia, ela vai nos permitir saber quais são os módulos para a gente começar a trabalhar no diagnóstico e como esses módulos são distribuídos, porque eu vou saber por onde é que eu vou começar a fazer o diagnóstico, ok? Compreenderam aí? Renato aí, Renas Vitorino fez um comentário aí, não esquecer do multímetro, né? Com certeza. Inclusive, tem defeitos, tá certo? Falando aqui de rede que a gente acabou de abordar, tem defeitos que você tem mais segurança em fazer o diagnóstico através de um teste de resistência do que você fazendo a leitura com osciloscópio. Às vezes você faz a leitura com osciloscópio, você vê uma diferença, principalmente para quem já tem mais experiência, consegue enxergar a diferença, certo? Porque o datagrama ele não distorce, mas ele aumenta a amplitude, tá certo? No caso de uma falha, inclusive a gente simula essa falha no curso, né? Então ele aumenta a amplitude, mas ele não distorce. Quando você vai testar a resistência, você vê que a resistência está fora do que deveria ser. Então, com o multímetro, dependendo do defeito, é mais fácil você achar com um teste de resistência, tá certo? Estou falando, lógico, da rede CAN, do protocolo CAN, melhor dizendo, né? Nem toda rede, o teste de resistência ele vai ser válido, né? Nem todo protocolo, melhor dizendo, dependendo do protocolo que a rede use, não é isso? Mas Renato tem toda a razão e isso aí, quem faz o treinamento sabe que a gente sempre comenta isso aí. Airitongue, valeu. Valeu também, muito obrigado aí pela presença. Alberto Barbosa, o professor de topologia sempre começa pelo módulo de carroceria e termina no módulo de injeção. Com relação ao resistor de terminação, é comum isso aí. Estou falando do protocolo CAN, que é o mais utilizado, tá certo? Normalmente, vai estar um resistor na extremidade, que é no módulo de injeção, e o outro vai estar na carroceria. Isso é muito comum, mas o que tem de certo é que na grande maioria das aplicações, pelo menos eu não tô, nunca gosto de afirmar categoricamente que é desse jeito, porque eu não analisei todos os carros, nem vou ter condições de fazer isso, mas normalmente a certeza que a gente vai encontrar, quase que certeza absoluta, a gente encontrar um resistor no módulo do motor, tá certo? E o outro, muitas vezes vai estar no BCM, mas às vezes tem casos que ele nem está em um módulo, ele está à parte, localizado num suporte em algum ponto do veículo, às vezes no painel de instrumento, às vezes até lá no próprio cofre do motor, entendeu? Então, por isso que a gente precisa da topologia e da informação técnica para saber, para ter essas informações, né? Bom, pessoal, então, aqui no nosso esquema aqui que nós fizemos para o bate-papo de hoje, né, nós temos aqui o caso aqui do Renault Fluence, que não é nenhum defeito cabeludo, tá certo? Não é nenhum problema grande, mas por se tratar de um veículo que tem digamos, uma organização, uma distribuição eletroeletrônica mais complexa, aí a coisa se torna mais difícil um pouco, certo? Então vamos abordar aqui esse caso aqui. Então esse carro ele chegou na oficina, um Renault Fluence 2014, 2.0 16 válvulas, sem códigos de falha,
quando eu entrei no sistema, não tinha código de falha gravado, certo? Na verdade, não era quem estava lá era o profissional que estava trabalhando no carro e eu fui ajudar ele, tá certo? Dar um suporte. Que eu fui dar o treinamento lá e peguei junto lá com todo prazer. E quando eu entrei com o scanner, não tinha falha gravada. Qual era a reclamação do cliente? Que o eletroventilador do radiador não funcionava. Esse carro, provavelmente, como não funcionava, chegou com um motor com a temperatura alta, né? Então, isso aí está praticamente que na lógica. E o detalhe, o fusível queima com a entrada do eletroventilador. Isso aí foi percebido depois do processo de testes, quando foi colocado o fusível. Quando eu entrei com o scanner que dei o comando, aí quando o eletroventilador entrou, o fusível queimou. Então isso já dá um indício, né, de que o problema está no eletroventilador, né, porque o fusível ele só queimava na hora que o eletroventilador entrava em funcionamento. Então tá nesse caminho aí, né? É lógico que se deve avaliar outros pontos, mas tá quase que certo, né? Só precisa fazer o fechamento e fazer essa leitura. Mas o que aconteceu? Uma das coisas foi que eu perguntei ao profissional, ao mecânico, se ele tinha acionado com o scanner. Ele falou, não, o scanner não tem essa função. E eu entrei com o meu scanner, né, e realmente no sistema de injeção lá em atuadores não tinha a função de atuar o eletroventilador nas duas velocidades. Aí eu não me conformei, fui, logicamente, ver como é que era o diagrama elétrico, né, como é que era a disposição, como era a distribuição, porque nós sabemos que na linha Renault, semelhante à linha a família PSA, nós temos trabalhando em parceria, né, lógico, diversos módulos, mas 3 módulos trabalham em parceria. O módulo do motor, né, o CH, no caso da Renault, que é o Body Computer, e a UPC, certo? Então, a UPC é para a linha Renault, para quem não sabe, o que é a BSM, certo? Na linha PSA, que é aquele módulo que fica lá na frente, né, que fica no cofre do motor. Né? Então, nós temos o BCM, ou BSI, nós temos o BSM e temos o módulo AOC do motor. Bom, então sabendo disso, o módulo UPC, ele dá o comando, ele que faz as finalizações de diversos componentes, como motor de partida, bomba de combustível, muitas vezes, eletroventiladores, comando do ar-condicionado e por aí vai, certo? Não necessariamente nessa mesma ordem, mas ele recebe o comando, tá certo, do módulo administrador, né, que é o módulo mestre, no caso, o módulo do motor, para esse tipo de controle, e ele faz a ativação. Essa informação ela vai via rede CAN. E por que que o scanner, nós entramos na injeção eletrônica, no sistema de injeção, e ele não acionava, né? Tá aqui no diagrama elétrico. Ó, bom, dando continuidade aqui, então, nós temos aqui o eletroventilador, que é o nosso objeto aqui de diagnóstico, né? Era ele que não estava funcionando, e nós temos aqui um massa constante e o controle pelo positivo, né? Às vezes pode ser, para quem não sabe, às vezes é o inverso. Você tem um positivo constante e o controle é pelo negativo. Então, o que nós podemos ver aqui? Nós temos aqui a UPC, que é a Unidade de Proteção e Comunicação, que fica lá no cofre do motor, e ela envia a alimentação positiva, né? O controle da maneira direto via resistor para chegar no módulo, para chegar no eletroventilador. E, logicamente, vai ter a queda de tensão e ele vai funcionar na primeira velocidade, ok? Já a segunda velocidade, ele manda um controle negativo para o relé, certo? Então, ele manda um controle negativo para o relé tem um positivo aqui, ó, eu tenho uma bobina, não é isso? Deixa eu aumentar um pouco mais aqui, porque pode ser que alguém esteja no celular e esteja ruim de ver.
Vê bem, para a segunda velocidade, ela vai mandar um controle para o relé já tem um positivo aqui, ó, alimentação positivo linha 30, isso quer dizer que vem lá da bateria, tá certo? Nós temos um fusível F8, que era exatamente o que estava queimando, ok? Então, a alimentação positiva, quando ele manda o negativo, o relé atraca esse positivo que está aqui disponível no interruptor, transfere, passa aqui, ó, e vai chegar, essa tensão ela vai chegar sem nenhuma queda. E aí o eletroventilador entra na segunda velocidade, daí nada de novo, né? A novidade aqui é que o controle é feito pela UPC, ele envia diretamente. Isso pode tanto ser pelo circuito eletrônico, como pode ser um mini relé dentro da UPC. Isso aí, essa informação eu não tenho, se alguém tiver aí, pode nos ajudar, tá certo? Então, o que que ocorre? Lá na UPC é onde vai ter o controle para os eletroventiladores. Então, não é através do módulo do motor, né? Então, com isso, logicamente, é um procedimento que é permitido por causa devido à rede de comunicação. Então, o módulo do motor é que é o módulo mestre, mas quem manda, quem faz a finalização é o PC. Mas por que quando dava o comando para a primeira velocidade, através do scanner, quando eu entrei na UPC, tinha a opção lá, eu me arrependi de não ter gravado aqui para mostrar para vocês, até porque não estava na minha ideia de falar sobre esse caso, eu decidi falar hoje sobre ele. Por que quando eu dava o comando para a primeira velocidade, queimava, já que o diagrama aqui me mostra que eu estou no diagrama do sistema de injeção eletrônica, de gerenciamento do motor, melhor dizendo, né? Ela mostra que é da segunda velocidade. Então, o que eu digo? Não, vou lá no diagrama da UPC, ok? Vamos ver como é que funciona lá. Então, veja bem, o fusível 8, 30 amperes, a UPC está aqui. Vamos abrir aqui o diagrama elétrico. Ó, então, ó, conector MM, ó, tá certo? Da UPC. Aí, ó, bateria, positivo, passa pelo fusível aqui de 300 amperes. Passa pelo fusível F8 e vem para cá, ó. Então, por isso que quando dava o comando para da primeira velocidade, também queimava, né? Então, onde é que a gente foi achar a resposta? Foi achar no diagrama elétrico da UPC. Então, quer dizer, qual era o defeito? O defeito era o controle do eletroventilador. Agora, esse controle, para chegar a essa finalização, né, é onde está uma complexidade maior, porque aí você tem que fazer toda essa montagem desse quebra-cabeça, ter as informações técnicas para poder saber o porquê que, né, ter uma explicação. Primeiro, por que que o controle é sempre lá no módulo do motor, né? Por que que dessa vez não era? O controle que eu digo, o comando através dos atuadores. E depois, por que que queimava na primeira velocidade, quando o diagrama elétrico lá do sistema de injeção, ele me informa que o fusível é para a segunda velocidade, mas ele também me informa que o controle da primeira velocidade vem da UPC. Então, vamos lá no diagrama da UPC e vamos saber o porquê que isso está acontecendo, né? E aí a gente achou a causa, né? Conseguiu chegar à explicação. E aí, durante todo esse processo, nós vimos que sempre que dava o comando para a primeira velocidade, o fusível queimava, e aí o profissional já tinha um encaminhamento mais fácil, e aí ele ficou lá de resolver o restante, mas tudo indicava que o problema estava no eletroventilador, como é normal quando acontece esse tipo de problema, né? E aí, pessoal, então tudo isso, né, tudo que eu falei no início, né, todo esse processo é aqueles conhecimentos que eu falo no início, que eu falei no início, é conhecimento do componente, conhecimento do sistema de gerenciamento, a estratégia de funcionamento, por isso que no nosso curso de injeção, quem sabe, quem faz sabe, a gente bate muito em estratégia de funcionamento, gerenciamento, inclusive do sistema de arrefecimento, né? Do ar-condicionado, da turbina,
É claro que a gente não aborda todos os sistemas, não há essa possibilidade, mas a gente dá um escopo geral de como é que funciona e o aluno tem condições de seguir em frente e poder fazer o processo de diagnóstico, né? Pelo menos é isso que eu acho, né? Mas pelo que eu vejo, o desempenho do pessoal está funcionando, ok? E quando sai alguma coisa fora lá do que a gente apresenta no curso, a gente tenta chegar junto e ajudar, não é isso? E aí, o que é que vocês acharam aí? Comentário? Alguma dúvida ficou aí nesse passo a passo? Eu pensei que eu ia conseguir matar esses assuntos que eu coloquei aqui em 1 hora, mas a gente já vai aí com 1 hora e 20 aproximadamente. Mas tá bom, né? Tá dentro, não fica uma live muito curta nem muito longa, né? Então, tá, Marco Aurélio, boa noite. Pessoal, perguntas? Estou à disposição aí de vocês. Valeu aí pelos likes aí, quem deu like, quem ainda não deu like, se tiver gostando, deixa o like lá, não esquece de sair antes de deixar o like, porque é para ficar registrado e a gente ter um feedback bom aí do algoritmo, né? Então, pessoal, para quem tem interesse, né, em aproveitar a promoção, só repita, por favor, o problema, por favor, a solução, digo. Então, o problema era o eletroventilador que não funcionava, não entrava, aliás, ou melhor, o veículo chegou com o eletroventilador sem funcionar, né? E o mecânico foi lá tentar resolver o problema, não estava conseguindo fazer os testes porque ele precisava entrar com o scanner e o scanner, segundo ele, não. Depois a gente viu que o scanner dele realmente não fazia o procedimento. Mas a gente foi entrar eu entrei com o meu scanner, que eu uso o Rasta, e o Rasta na linha nacional, principalmente, ele tem um bom alcance, né? Eu entrei com o scanner, não achei o recurso para dar o controle. Aí eu fui para o diagrama elétrico, como eu mostrei aí, fui ver como é que funcionava o controle do eletroventilador. E aí eu vi que o comando, quem dava o comando para primeira e segunda velocidade era a UPC, né? Em parceria com o módulo do motor, porque para a UPC dar o comando do eletroventilador, ela tem que receber informação de temperatura. Aliás, precisa se dar informação de temperatura. Essa informação de temperatura está no módulo do motor, né? E o módulo do motor envia a informação para o PC via rede CAN e o PC dá o controle. Mas eu queria saber por que eu não conseguia, através do módulo do motor, por que não tinha um recurso. Quando eu vi o diagrama elétrico, como eu mostrei aqui, então eu entendi que
a UPC era que fazia a finalização. Então, provavelmente, o recurso para fazer o acionamento do eletroventilador estaria onde? Lá na UPC. Então, nós entramos na UPC com o scanner, tá certo? O scanner tinha opção, o raster tinha opção. E lá, quando nós demos o comando para o eletroventilador, nós colocamos o fusível. Quando nós demos o comando da primeira velocidade, assim que nós demos o comando, o fusível queimou, certo? Então, o que é que nós fizemos? Desligamos o eletroventilador e demos o comando de novo. Colocamos um outro fusível, demos o comando. Eu nem comentei isso, foi até bom você perguntar. Colocamos o fusível, demos o comando com o eletroventilador desligado. Então, o fusível não queimou mais. Então, é claro que o problema estava lá no eletroventilador, entendeu? Então, defeito do veículo. Eu não estava lá para finalizar hoje, mas deixou tudo amarrado onde que o problema estava no eletroventilador. Hoje o mecânico que estava trabalhando ele é só fazer a finalização, constatar, mas está tudo realmente afunilando que o problema estava no eletroventilador, causando a queima do fusível, né? Por isso que o veículo chegou lá sem funcionar e, consequentemente, com a temperatura mais alta. Ok? Valeu, Fittipaldi. Bom saber aí. Valeu, Wender. Obrigado por perguntar, porque eu também coloquei mais detalhes que eu não tinha colocado, né? Porque esse é o diferencial. Estava conversando com um colega lá em São Paulo exatamente sobre isso. Quando a gente não tem essa interação, tem alguns treinamentos que a gente vai dar que a gente não tem essa interação, o aluno não interage com a gente. Então, não nos provoca, né, a entregar mais conteúdo, né? Então, isso aí é excelente aí. Agradeço a você pela pergunta. Júlio, essa informação é bastante rara. Essa informação que você tá falando, está citando, né, de quantos dentes tem a roda fônica. Isso aí realmente, eu imagino que você trabalhe com reparo de módulo, né? Então, realmente, essa informação é muito raro ver isso. Já acontece de ter, às vezes vem a quantidade de dentes, mas é muito raro essa informação de quantos dentes tem a roda fônica, né? A gente sabe que tem um padrão na Ford, normalmente são 36, né? A maioria usa 60 menos 2, mas essa informação é como eu citei lá atrás, no início da live, que Saulo falou, né? Que a gente não tem as informações de tensão de referência. Por isso que é uma coisa que sempre que eu pego algo diferente, eu informo o pessoal, a tensão de referência de tal componente é esse. É que a gente não tem essas informações, a gente tem que levantar em campo mesmo e fazer a anotação dentro da medida do possível, que a gente sabe que a correria do dia a dia da oficina é difícil para isso, né? Mas é necessário fazer isso aí. Tá legal, Wender. Valeu. Tá, pessoal, no curso Ideia, o que é que nós temos lá? Nós temos o treinamento, ele tem desde da base, nós temos, aliás, nós começamos com a base, né, que é a parte de fundamentos da eletricidade, sinal PWM, certo? Grandezas elétricas, tensão, corrente, resistência, eletromagnetismo, com aulas teóricas e práticas, certo? Multímetro, a gente aborda multímetro convencional, multímetro automotivo, ok? Nós temos duas aulas lá sobre a apresentação do osciloscópio, para que o aluno já tenha uma noção do que é o osciloscópio, para que serve, como funciona, certo? E depois nós começamos com a parte de sensores. Então, na parte de sensores, você vai ver a classe dos sensores. Então, você não vai estudar o sensor de posição de borboleta ou o sensor do pedal do acelerador, apesar da gente abordar lá. Mas você vai estudar o potenciômetro, você vai estudar os transdutores de pressão, então, incluídos sensores de pressão de, de ar-condicionado, sensor de pressão de combustível, por aí vai. Sensor MAP, que também é um transdutor de pressão.
né, pressão e depressão. Mas nós temos assuntos específicos lá sobre sonda lambda, sensores de detonação, então nós colocamos os principais sensores. Nós não temos todos, mas colocamos os principais sensores, os mais utilizados em diversos sistemas, né? Então o aluno vai poder chegar trabalha com ABS, ele vai poder identificar, saber fazer um teste se é um sensor do tipo indutivo ou um sensor do tipo Hall, por exemplo, né? Ou melhor, desculpe, um sensor do tipo indutivo ou um sensor do tipo magneto resistivo, porque os dois são semelhantes, né? A quantidade de fios, né? O modelo são parecidos e isso às vezes confunde. Então, você vai estudar os três principais sensores de rotação, indutivo, Hall e magneto resistivo. Então, e no processo nós vamos mostrando, né, a interpretação no diagrama elétrico. Temos também a parte básica de sistema de carga e partida, bateria, né? Então, para cada assunto, nós temos aqui, por exemplo, além da apostila, certo? Nós temos um PDF na aula de bateria, vai ter e sistema de carga e partida, você vai ter um PDF da bateria explicando quais são as especificações principais para que você possa, né, identificar, fazer essa análise, né? Nós temos uma aula teórica e prática sobre interruptores, tá certo? E as suas aplicações, as principais aplicações, como identificar no diagrama elétrico, a simbologia elétrica. Na aula de sensores de rotação, como eu já citei, nós temos sensor indutivo, Hall, magneto resistivo e as principais aplicações, né? Seja como CKP, seja como CMP, seja numa roda, né? Como sensor de ABS, na transmissão e por aí vai. Potenciômetro. Então, todo componente que precisa transmitir deslocamento mecânico, normalmente você vai ter um potenciômetro aplicado lá. Então, você tem potenciômetro desde do corpo de borboleta, como é mais conhecido, até numa wastegate eletrônica, por exemplo, na válvula EGR. Então, nós mostramos nesses PDFs quais são as principais aplicações que você vai encontrar com as simbologias, ok? E para que facilite mais ainda. Então, esse PDF está disponível na aula de potenciômetro, assim como nós temos os transdutores de pressão, segue o mesmo esquema, simbologia, principais aplicações, tá certo? Porque, como eu falei lá no início, o processo de teste é muito semelhante, de diagnóstico, quando não é igual, é muito parecido, né? Os termistores NTC e PTC, a sua explicação, as suas aplicações, PTC normalmente é aplicado como aquecedor, como atuador, não é isso? NTC é sempre aplicado como sensor, né? Na grande maioria das aplicações. Aí nós temos sensor de detonação, que tem uma aplicação específica no sistema de gerenciamento do motor, né? Com injeção eletrônica. Aí nós explicamos aqui todo o processo de detonação, para poder daí explicar a estratégia de funcionamento. Sensor de massa de ar, nós temos sensor de massa de ar de 3 fios, 4 fios, 5 fios, digital e analógico. Certo? Então, apesar de não ser um curso de injeção, mas você tem abordagem de diversos componentes do sistema de injeção, inclusive do sistema de ignição. Nós temos aulas específicas lá sobre o sistema de ignição, porque como nós estamos tratando de diagrama elétrico, né? Então é importante, a ideia aqui é da base. Por que que eu resolvi criar esse curso há 7 anos atrás aproximadamente? Porque tanto nas minhas aulas de injeção eletrônica, que eu ministro desde 2002, como alunos que eu recebia e outros professores, porque eu trabalhei numa escola, e no Senai também era semelhante, quando eu trabalhei lá, onde o aluno era recomendado primeiro passar pelo curso de eletricidade automotiva para depois ir para o curso de injeção. E eu vi que o pessoal, quando chegava com quase nenhum ou nenhum conhecimento em diagrama elétrico. E a mesma coisa, eu tinha essa dificuldade também, de pegar no curso de injeção, arranjar um espaço para dar uma ênfase ao diagrama elétrico. Então, eu digo, pô, tem que arranjar um jeito de fazer o pessoal entender essa ferramenta. E aí eu digo, bom, eu comecei a pensar qual foram as dificuldades que eu tive. Foi para interpretar o diagrama elétrico, é não conhecer, né, a parte elétrica, apesar de que
quando eu comecei a estudar lá atrás, eu comecei pela parte elétrica, trabalhei bastante com alternador, motor de partida, mas eu vi essa dificuldade nos outros e não conhecer os componentes, porque o profissional abre o diagrama elétrico, vê aquele monte de fio e ele, pô, da onde é que vem a corrente, para onde é que vai. Se ele conhecer o componente, ele vai saber desenvolver o raciocínio. Okay? Então, por isso que no nosso curso a gente começa desde a base, eletricidade, grandeza elétrica, sinal PWM, multímetro, e depois a gente vai passando pelos sensores, atuadores, né? Como é que o atuador recebe comando, ou de corrente contínua, ou sinal PWM, depende do modo de trabalho dele, né? Os alunos sempre escutam falar isso. Se você tem um atuador que ele trabalha com a carga variável, aquele sinal de controle só pode ser PWM. Agora, se a carga é fixa, muito pouco provável que seja PWM, sempre vai ser corrente contínua, né? Então, essa é uma forma de você saber se aquele componente ele é controlado por sinal PWM ou corrente contínua. Ok? E esse treinamento, desde que eu lancei ele, ele está na faixa de valor de 680, variando um pouco mais ou menos. Tanto é que tem aluno que diz, professor, esse curso era para ser mais caro. Eu digo, mas se eu subir mais o preço, também não vende, né? Já não é muito fácil vender, porque a gente sabe a dificuldade da maioria do pessoal, né? E aí eu digo, não, aí quando foi um mês atrás, mais de um mês atrás, eu digo, não, vou fazer uma promoção para quem quiser comprar, não vai ter desculpa. O cara vai comprar por R$ 249,99, ou seja, R$ 250, ainda pode parcelar. E a gente vai segurar esse valor até o dia 30 desse mês. Então, se você tiver interesse, ok? Se quiser mais esclarecimentos, a gente vai estar à disposição depois aí para esclarecer. Além disso, todos os nossos outros cursos estão em promoção. Então, o curso de Redicam, o curso de injeção eletrônica, o de osciloscópio e de transdutores. Então, nós temos uma carga, um esquema, certo? A palavra certa não é essa, mas nós temos uma grade, essa palavra certa é essa, a grade, onde você pode começar desde a base, com o curso IDEA, passar para o curso de injeção, depois passar para o curso de osciloscópio, curso de Redicam e curso de transdutores. E se o aluno quiser comprar todos os cursos, a gente ainda negocia e faz um pacote. Ok? E aí, pessoal? Então, vamos ver aqui os comentários. O Wendel, João Carvalho. Professor, o esquema não tem informação de número de dedos. A gente já comentou isso. Parabéns pelo trabalho. Valeu, João. Aliás, Júlio Carvalho. Pode acompanhar seus vídeos, já aprendemos muito. Eu vou fazer curso de injeção, fundamental para técnico de outra área. Passou a dar reparos centrais, exatamente. O pessoal está entra na área de reparo de módulo sem entender absolutamente nada do sistema que ele está reparando aquele módulo, que vai dificultar bastante a vida dele, tanto faz ser injeção eletrônica ou qualquer outro módulo. O correto é ele fazer, muitos fazem, né, um treinamento na área, né, e se manter atualizado, porque os sistemas estão sempre evoluindo, não é isso? E depois, e também ter esse conhecimento do diagrama elétrico, como é que funciona, como é que faz a leitura, tudo certinho, porque isso vai ser necessário na hora do reparo. Então, quem começa por esse lado já pulando etapa e, consequentemente, vai demorar mais um pouco a chegar lá. Então, pessoal, como eu falei lá no início, para quem não estava no início, nós começamos agora com esse projeto da resenha técnica, ok? Vamos fazer semanalmente, nós fizemos hoje quarta-feira, mas semana que vem provavelmente vai ser na sexta-feira. A gente vai avisar, logicamente, tanto aqui no canal, como no site, como também pelas redes sociais, porque na semana que vem a gente vai retornar às aulas, os plantões de dúvidas, tanto do curso de Redicam como do curso de injeção eletrônica que nós temos, né? Então nós temos os plantões de dúvidas quinzenais, tá certo? Então nós voltamos semana que vem e aí nós vamos fazer essa resenha técnica, provavelmente na sexta-feira, mas a gente avisa antes, para que todo mundo fique sabendo. Certo? Então,
Era isso que eu tinha para entregar para vocês hoje, ok? E agradeço de coração aos todos os presentes aí. Algum comentário, alguma pergunta? Essa é a hora, estou à disposição aí. Então, pessoal, boa noite a todos. Semana que vem a gente está aqui de novo. Nós vamos avisar para vocês, para que vocês possam comparecer novamente. Avisa os colegas para quem gostou, né? Para quem não gostou, ó, não vá nem lá, mas para quem gostou, nos ajuda aí, avisa os amigos para que a gente possa ir aumentando cada vez mais essa audiência dessas nossas resenhas aí. Olha o José aí. José estava calado até agora, rapaz. O homem estava aí, eu não sabia. Está trabalhando de investigador, José? Vou colocar aqui meu telefone. Telefone, lógico, como eu falei, o WhatsApp também, 849-9681-4750. Ok? Quem tiver mais interesse sobre treinamentos, a gente... Sim, valeu, futebol. Lembrar para o pessoal aí ativar o sininho aí para a gente ser notificado. Sempre que a gente lançar algum material, porque não vai ficar só aqui na resenha, né? A gente vai sempre estar sempre postando material. Teve um bom espaço de tempo aí que eu passei sem postar devido à ida para Salvador, né? A culpa de Ojeda aí, de Joseli. Culpa boa, né? Agradeço. E depois fomos para São Paulo, aí a correria não deu para postar, mas nós sempre postamos uma vez por semana, pelo menos, né? E agora temos a resenha técnica, que eu estou pensando seriamente em deixar para fazer aos sábados, entendeu? Sábado à tarde. Mas ainda é uma ideia. A gente vai, aos poucos, a gente vai melhorando e vai organizando esse projeto aí. Vai Deus que vai cada dia mais melhorar. Lacione, qual curso você fala? Eu vou pedir a você que entre em contato comigo pelo meu telefone, pelo WhatsApp, que aí eu passo todas as informações necessárias. Que nós temos, mas sempre falta alguma coisa que está um pouco separado ainda, a gente precisa organizar isso. Mas nós temos no site, nós temos na plataforma Hotmart, na plataforma Eduz, onde está o curso de injeção e de Redcam e alternador pilotado, ok? E nós temos também o PDF com o conteúdo programático, certo? E além disso, a gente pode dar mais informações ainda. Todos os cursos, nós estamos trabalhando eles para ser 2 anos, na plataforma Hotmart já é. Na Eduz, devido ao contrato que eu tinha, não era permitido, né? Por isso que é 1 ano, mas na plataforma Hotmart são 2 anos. A gente pôde retomar agora devido ao distrato que eu fiz, que eu tinha um contrato, esperei, não estava dando certo, aí eu desfiz o contrato. Então, inclusive, quem quiser, depois que vencer o prazo de 1 ano lá na Eduz, vai poder adquirir o curso na Hotmart com 50% de desconto, caso queira continuar, né? Porque tem muito assunto e também, não só por ter muito assunto, mas tem muita coisa que você pode consultar no dia a dia, né? E também participar dos plantões de dúvidas e tudo mais. Então a gente vai dar esse bônus para quem está na Eduz, quando vencer 1 ano, se quiser adquirir, tem 50% de desconto. E a gente já, na verdade, a gente já faz isso, né? Outro detalhe também, a gente vai... Agora deu um branco aqui. Deixa eu voltar aqui o HD que a gente passa a informação. Valeu, boneco. Valeu, obrigado. Obrigado também. A gente está aqui para isso. Então, pessoal, é isso. Certo? Deu um branco aqui, eu acabei esquecendo o que eu ia falar, mas quem tiver, só repetindo, quem tiver na Eduz, quando completar 1 ano, que acho que tem muita gente que está longe disso ainda, mas quiser continuar no curso lá na Hotmart, sim, o que eu ia falar chegou agora. Lá na Hotmart, para quem quiser adquirir o curso, mas não queira utilizar o saldo do cartão, tá certo? Você pode comprar, vai ter um procedimento lá, onde você pode comprar o curso e você colocar para descontar as parcelas por mês. Então você tem essa opção também, tá certo?
Então, é a compra programada. Para quem não conhece ainda, você programa. Então, todo mês é descontado do seu cartão sem utilizar seu saldo. Às vezes a pessoa também tem um saldo pequeno, quer comprar um curso de Redicam, por exemplo. Ele está na promoção por 600 e alguma coisa. Mas o preço que está atual é 1.200. Mas aí a pessoa tem um saldo pequeno, mas dá para encaixar a parcela, aí você pode fazer isso, né? Você tem essa opção. Então, é mais um modo que você pode adquirir o curso, né? Nós já temos aluno que está com essa modalidade. Ele foi e comprou, então fica programado e todo mês cai lá no cartão dele. Ok? Sem precisar usar o saldo completo, né? Então, pessoal, é isso aí. Uma boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado por comparecer. Tá certo? Se gostou, recomenda, deixa um comentário aí que também ajuda a gente. Só um valeu, professor. Valeu, Paulo. E aí a gente vai lá e comenta também. Ok? Então, um abraço a todos, boa noite. Foram praticamente 2 horas aí de bate-papo. E vamos para o próximo. Semana que vem tem mais e a gente vai comunicar para vocês. E aí a gente se encontra aqui novamente. Espalha para os amigos aí que é para a gente juntar mais gente aí e poder fazer uma coisa mais bacana a cada resenha. Valeu? Forte abraço, boa noite.